Arraste e solte para a imagem da tabela periódica abaixo os seguintes números de acordo com a descrição das propriedades periódicas, considerando apenas os elementos mostrados na figura. Observação, não há nenhuma relação com os números atômicos. Então esses números aqui, ó, dessa questão não tem nenhuma relação com o número atômico, apenas uma ordem para que a gente possa arrastar aqui os elementos para a tabela. Bom, primeiro, o halogênio de menor raio atômico. Bom, o halogênio de menor raio atômico, nós temos aqui, essa coluna aqui são a coluna dos halogênios. Entre esses, o de menor raio vai ser o bromo. Por quê? O raio atômico aumenta no mesmo grupo de cima para baixo. Então, o raio atômico, o halogênio de menor raio é o flúor, tá? Porque ele começa aumentando de baixo para cima. Tá? Número 2. O calcogênio de maior raio. O calcogênio de maior raio, nós temos aqui o oxigênio e o polônio. O de maior raio é o que tem mais camadas. Perfeito? Terceira. O elemento de maior raio atômico. Bom, o raio ele aumenta de cima para baixo e dá de direita para esquerda. Nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, o de maior raio da tabela toda é o frâncio. É o elemento de maior raio atômico. Consequentemente, vai ser o elemento de menor energia de ionização. Por quê? Porque raio atômico é o oposto de energia de ionização. Quarto, o elemento de menor raio. Bom, se aumenta nesse sentido aqui na tabela, então o de menor raio vai ser o hélio. Esse aqui. Número 5. O segundo elemento de maior eletronegatividade. A eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. O mais eletronegativo é o flúor, que está aqui. Então, o segundo de maior eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Então, vai ser o oxigênio, porque aumenta de baixo para cima e depois da esquerda para a direita. Então, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica. O 6. O elemento mais eletropositivo do sexto período. Bom, como a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade, ela aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, e ele quer o do sexto período. Então, aqui no sexto, nós temos o de maior eletronegatividade, de eletropositividade, o césio. Perfeito? 7. O segundo elemento de maior energia de ionização. Bom, a energia de ionização ela aumenta de baixo para cima, porque é o contrário do raio atômico. Então, ela aumenta de baixo para cima, nesse sentido aqui, tá? E da esquerda para a direita. Tá? Então, o segundo elemento de maior energia de ionização vai ser o hidrogênio. Porque o maior é o hélio, de maior energia. O segundo maior vai ser o hidrogênio. Número 8. O alcalino terroso de maior eletropositividade. O alcalino terroso de maior eletropositividade aumenta de cima para baixo. Então vai ser o rádio. Esse aqui é a coluna é o grupo dos alcalinos terrosos. 10. 8 é o alcalino terroso de maior eletropositividade. 9. Alcalino terroso de maior afinidade eletrônica. Bom, vai ser esse aqui, porque a afinidade eletrônica ela aumenta no mesmo sentido da eletronegatividade. Tá? De baixo para cima e da esquerda para a direita. 10. Metal alcalino de maior temperatura de ebulição. Nos metais alcalinos, a temperatura de ebulição ela aumenta de baixo para cima. Então vai ser o lítio. Nos outros grupos, nos metais alcalinos e nos metais alcalinos terrosos, a temperatura ela aumenta de baixo para cima. No resto da tabela é o contrário, ela aumenta de cima para baixo. Perfeito? 11. O elemento do quarto período de maior volume atômico. Bom, quarto período é essa linha aqui.
Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Essa linha aqui. Qual que é o elemento de maior volume atômico? Bom, o volume atômico ele aumenta de fora para dentro. Tá? Então, o maior volume atômico de fora para dentro vai ser o de maior volume atômico. Ele aumenta de dentro para fora o volume atômico. Tá? Então, do meio para fora, nesse quarto período, os maiores vai estar aqui e aqui. Então, é o potássio. E o 12, o elemento do quarto período de maior eletronegatividade. O bromo, ele é muito mais eletronegativo do que o potássio, porque a eletronegatividade no período ela aumenta da esquerda para a direita. Perfeito? Então assim está a resposta certa. Só conferindo aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.